Muito feliz de estar aqui mais uma vez, grande prazer. Quero cumprimentar os trabalhadores dessa casa, os obreiros, pastores, pastora Deise, que é uma referência para nós, está nos acompanhando, pastor Alexandre, que tem sido um grande amigo, um mestre mesmo na minha vida. Muita gratidão a quem eu também considero um grande amigo e mentor. Deixa eu apresentar então o pessoal que está com a gente é lá da Igreja Missões em Barros Filho, alguns de vocês lá já estiveram com a gente, ministrando. Deixa eu apresentar, está aqui minha esposa Fabiana, está aqui, meu irmão Guilherme, que é o nosso tecladista lá, foi convidado. Deixa eu apresentar daqui para lá, Ana Clara, nosso irmão Vitor, André, Erivelton, Alexandra, Letícia, Thaísa. Eu esqueci o nome da sua filha, Thaísa. Não estou entendendo. Emanuele. Estamos recebendo também, meu pai está ali, Genésio, César, meu vizinho. Lembra do César, pastor? Na primeira vez que eu estive aqui, ele esteve comigo. César, um grande amigo, atendeu o nosso convite. Está ali minha mãe, Fátima. E tem um amigo que está ali atrás, que eu prezo muito, que também é lá da nossa igreja, é um pregador profundo da palavra, que atendeu o nosso convite, nosso irmão Wesley e a nossa irmã Ingrid e o filhinho deles, Davi. Sejam também bem-vindos, são os que nos acompanham. Nova unção, eu quero compartilhar com vocês sempre uma responsabilidade muito grande, além de uma honra, mas uma responsabilidade muito grande estar aqui ministrando, porque eu acompanho também, através das transmissões, quanto Deus tem falado nesse lugar, né? Terça-feira eu peguei um pedaço da mensagem que me tocou, não sei se vocês vão se lembrar. O pregador disse assim: olha, não sei se foi 2017 ou 2018, ele falou assim: 2018 minhas forças acabaram, 2018 eu me esgotei, 2018 eu não aguentava seguir mais. E aí em determinado momento ele disse: e realmente eu não segui, eu segui foi na força de Deus, porque eu não tinha mais forças. E muitas vezes é assim que a gente faz, as nossas se esgotam, os nossos recursos se esgotam, e nós vamos seguindo pela graça do nosso Deus. Aleluia. Abra comigo então em 1 Samuel capítulo 17, ali no verso 23. Eu vou ler alguns versículos e começo a falar dessa batalha. O tema dessa mensagem é vencendo gigantes. A partir do 23 eu vou considerar alguns versículos. A palavra vai dizer assim para a gente, eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Verso 26 vai afirmar assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra.
o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi tinha falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão, um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca, e levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Eu vou parar aqui, verso 36. Deus amado e querido, momento, Deus, em que a tua palavra será ministrada, eu me coloco como teu instrumento. Peço, Deus, que uma vez mais venha, Senhor, usar a minha vida, Senhor, como teu servo. Usa os nossos ouvidos nesta noite, a fim de que possamos ouvir, assimilar e guardar a tua santa palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Você conhece, talvez, é muito provável que todos conheçam, a maioria. Nós lemos alguns versículos a respeito da batalha enfrentada, deflagrada entre os filisteus e Israel. Eles estão num lugar chamado, eles estão em cantos opostos, e no meio deles há um vale chamado Vale de Elá. Davi ainda não tem idade para ser um guerreiro, tanto é que sequer ele está alistado para essa guerra. O motivo dele estar ali, nesse momento da nossa leitura, é apenas porque ele foi levar um lanche para os seus irmãos que estavam na batalha. Quando Davi chega até aquele lugar, ele dá de frente com um momento em que há um gigante que você sabe, o nome dele é Golias. Golias está afrontando a nação de Israel. Golias está afrontando. Eu traço um paralelo com a nossa vida agora. Às vezes você põe a sua cabeça no travesseiro, vem a preocupação, parece que ele deita do teu lado na tua cama, ele começa a inserir medos, receios acerca do que pode ou vai acontecer no dia seguinte. Preocupações vêm no sentido: o que tu vai fazer amanhã? Como é que você vai se levantar e enfrentar esse problema? Você acorda, põe seu café, está lá o seu Golias te perturbando. Tenha certeza que se você acorda num dia com medo desse dia, com medo do que pode vir a acontecer nesse dia, tenha certeza que tem um Golias se levantando contra você. Ele vem com palavras assim: olha, você não vai conseguir o que você precisa. Ele vem com palavras dizendo: você vem de uma longa lista de perdedores. Ele vem com palavras de desânimo, dizendo: olha, desista de tudo, porque você definitivamente não teve sorte. É assim que ele se anuncia. E se você parar para observar, Golias, ele se comporta exatamente dessa forma. Ele se comporta muito mal. O mesmo capítulo 17, no verso 16, vai dizer, 17 e 16, vai dizer
que chegava-se o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Dias atrás, pastor, eu preguei a respeito do moço de Eliseu, o Senhor abrindo os olhos espirituais do moço de Eliseu. E quando Deus abre os olhos espirituais, ele vê um exército de carros e cavalos para defendê-lo. Mas um detalhe chamou a atenção no meu coração, de que quando Deus abre os olhos espirituais do moço de Eliseu para que ele veja o exército, ele não vê o exército guerreando, ele só vê o exército postado, pronto para a guerra, mas ele não vê o exército lutando, porque existem guerras que são ganhas no teu psicológico, existem guerras que são ganhas ou perdidas através da tua confiança. E aí, quando Deus mostra para o moço de Eliseu aquele exército, a confiança dele é renovada, o psicológico dele é aflorado, e aí ele não passa mais a temer o homem que ele vê, porque ele está enxergando agora o Deus que ele não estava vendo. Milhares de Golias continuam vagando por aí, dívidas, problemas, casamentos falidos, igrejas às vezes com relacionamentos problemáticos, famílias descontroladas, filhos problemáticos, enfim, são Golias que vão se levantando. E veja, muitas vezes ele não vem com um tapa na sua cara, mas ele vem tirar sua confiança, ele vem roubar sua alegria. Esse versículo 16 vai mostrar que de manhã e de tarde, por 40 dias, ele foi se apresentando, procurando minar a confiança do povo. Ele não aplicou um golpe, ele não deu um soco, ele minou a confiança. Aleluia. Mas eu quero declarar que nessa noite existe um Deus aqui, e eu sinto as fontes abertas desde a hora que cheguei, aleluia. Existe um Deus aqui que fala hoje no nosso coração e renova a nossa confiança de que Ele está conosco, e renova a confiança de que Ele luta por nós, aleluia. Eu quero te dizer que se o gigante tem se levantado, se ele se levanta, e é óbvio que por vezes ele se levanta assim, eu quero te dizer que você sabe lidar com esse problema. Deus nos ensinou a lidar com esse problema. Nós não nos pomos diante dos gigantes, nós nos pomos diante de Deus. Escuta isso, eu vou repetir. O gigante é maior do que a gente, ele tem quase 3 metros de altura, a gente não tem condição mesmo de enfrentá-lo. A gente não se põe diante dos gigantes, a gente se põe diante de Deus. Porque se você se concentrar nos gigantes, você tropeça. Mas se você se concentrar em Deus, quem cai são os gigantes. Davi, um detalhe chamou muito a minha atenção. Quando ele está pronto para a batalha, ele vai num ribeirinho, num rio. Eu não sei como é que é a vegetação de Israel, quero ter o privilégio de um dia, quem sabe, visitar, se Deus assim permitir. Mas a Bíblia vai dizer que ele pega 5 seixos no ribeiro. 5 seixos são fragmentos de rocha. Fragmentos de rocha. Trocando em miúdos, ele pega 5 pedras para essa batalha, pastores. 5 pedras. Mas ele não vai enfrentar o gigante confiando em 5 pedras. Ele vai enfrentar o gigante confiando em 5 princípios, que eu quero compartilhar contigo nessa noite. A primeira pedra é a pedra do passado.
Davi vai enfrentar o gigante com a pedra do passado. Mas do passado, pastor? Do passado. A primeira coisa que ele vai falar para Saul, quando Saul tenta convencê-lo a não ir, ele usa a pedra do passado. Não, eu apacentava as ovelhas do meu pai, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso, quando eles vinham contra as ovelhas de meu pai, e todas as vezes que eles vinham, eu lutava e prevalecia. Ou seja, Davi, ele usa a mesma lógica que o fazia vencer leões e ursos, que não é uma tarefa muito fácil para nenhum de nós, muito menos para um menino adolescente. Mas ele usa a mesma lógica, ele usa a pedra do passado. Ele diz assim: olha, no passado Deus já me capacitou. Aleluia. Talvez o presente tenha um gigante se levantando diante de você, que você não tem nenhuma condição, mas Deus está dizendo nessa noite: no passado eu já te dei vitória. Num passado não muito distante, eu já usei a tua vida. Num passado não muito distante, eu te revesti e te fiz um vencedor. Ele usa a pedra do passado. Os versículos 34 e 36 vão falar que ele pegou o leão pela juba, e que ele fez e aconteceu com o leão. E aí eu transporto isso para a nossa vida. Às vezes tem gente desesperada do teu lado, na tua família, o problema está acometendo todo mundo, e às vezes tem gente arrancando os cabelos, e você está como? Deus já deu vitória no passado e vai dar vitória de novo. Aleluia. Deus já abriu porta uma vez e vai abrir porta de novo. Aleluia. Uma boa memória faz heróis, mas uma memória ruim faz covardes. Essa amnésia, pastor às vezes também tem amnésia. Essa amnésia fez de mim um frouxo no ano passado. Nós fizemos uma grande obra em nossa igreja, pastor Alexandre presenciou, viu o resultado. Gastamos muito dinheiro lá. Irmãos, para manter uma estrutura dessa aberta, às vezes vale a pena até conversar sempre um pouquinho com a liderança, para vocês entenderem o quanto custa, quanto de investimento contínuo. Investimento nunca para, não pode parar nunca na obra de Deus, sempre o melhor, sempre com excelência. A gente chegou num nível de endividamento, e aí quando a gente chegou no nível máximo de endividamento, meu irmão, outros irmãos falaram: vamos trocar as cadeiras, vamos trocar as cadeiras. E um dia desses eu acordo pela madrugada, o gigante se levanta, ele diz: você é louco, como é que você vai pagar isso? Entramos no ano com déficit de 60 mil reais, a igreja pequenininha, mais 15 mil de cadeiras, 5 mil e tanto de prestação. E aí quando Golias começa a querer mexer com a minha confiança, eu lembro da pedra do passado, e eu falo assim para ele: Deus já fez e vai continuar fazendo. Eu só não ouvi o barulho do gigante caindo naquela hora, mas ele caiu. O vencimento da prestação era dia 7. Um mês a gente pagou dia 7, todos os outros a gente pagou dia 4, dia 5, dia 3, teve um mês que a gente pagou dia 30 antes, porque Deus é poderoso. Hoje, se você for lá nos visitar, brincando, a cabeça do leão está na entrada, e o tapete do urso está estendido, porque Deus tem dado vitória. 1 Crônicas 16:12 vai dizer: lembre-se das maravilhas que Ele fez. Talvez hoje a gente está questionando, reclamando, ponderando. Deus está dizendo: lembre-se das maravilhas que eu já fiz.
Quantas vezes te faltou alguma coisa? Que dia que você foi dormir com fome? Que dia que você acordou com frio? Que dia que o teu filho não teve um alimento? Nunca! Porque Deus está sempre suprindo, porque Deus está sempre multiplicando, porque Deus está sempre mantendo as fontes abertas sobre a tua vida. Não deixa o que você está passando hoje, a fase que tu está enfrentando hoje, te parar. Não deixa a fase que você está enfrentando hoje acabar com a tua fé. Se talvez hoje, agora, nesse minutinho com Deus, nesse recorte da tua vida, não tem tantas coisas dando certo, volta um pouquinho a fita. Não estamos mais nessa época, já passamos. Os jovens nem sabem o que é fita mais. Fita era um negócio que passava o filme, aí a gente andava com ela para frente, para trás. Volta essa fita, volta um dia, 2 dias, um mês, um ano, e vê o que Deus já fez. E o que Deus já fez é garantia de que Ele vai continuar fazendo. Davi pega uma segunda pedra, e cada pedra representa um dedo da nossa mão. E aí, se você parar para observar, para sair do polegar para o indicador, tem que descer. Para subir, tem que descer. A segunda pedra é a pedra que fez Davi descer. É a pedra da oração. Para que ele pudesse ser vencedor, ele precisou descer. Para que ele pudesse ser vencedor, ele teve que se preparar. Perceba, o preparativo dele não foi a armadura, porque ele não aguentou os quilos da armadura. Alguns vão dizer, eu já ouvi, não vou saber ter certeza nesse momento, alguns disseram que a armadura pesava mais de 100 quilos, ele não suportou o peso dela. Ele não se prendeu na sua própria força, ele precisou descer. E Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, no verso 18, ele vai dizer assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Eu posso falar do Salmo 57, eu posso falar do Salmo 59, Davi era um homem que orava. Às vezes a gente quer enfrentar gigante, e a gente pensa que tem força. Às vezes a gente pensa que vai enfrentar gigante e vai só rodar a funda, e vai acertar e tudo vai dar certo. Não é desse jeito. Para que ele pudesse subir, ele teve que descer primeiro. E aí eu me lembro da pregação do pastor, da roda gigante. É verdade? Tem momentos que você está lá em cima, ô glória, mas tem momentos que a gente está lá embaixo. Tem momentos que essa roda gira e a gente está lá no vale de Elá, enfrentando o gigante. É nesse momento que Deus está falando: vem falar comigo, vem ter momentos íntimos comigo. Eu quero revelar coisas a você, eu quero me revelar dentro dessa situação que tu está enfrentando. Eu quero me fazer ser conhecido e mais conhecido na tua vida. Isaías 26:3 vai dizer que o Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. É uma promessa de perfeita paz. É uma promessa de perfeita paz para aquele que está firme. Deus está nos chamando para estarmos firmes. Deus está nos chamando para estarmos com perseverança em oração. A paz está sendo prometida para aquele que está com firmeza de propósito. As bênçãos estão sendo prometidas para aquele que está com firmeza de propósito. E isso envolve a pedra da oração. Isso envolve a perseverança da oração.
Davi toma uma terceira pedra, e essa pedra, como a gente esquece dela às vezes, ele toma uma terceira pedra, que é a pedra da prioridade. Tem lutas que você entra, guarda isso nessa noite, tem processos que a gente entra neles, que não é só a sua vitória que está em jogo, não é só a sua resposta que está em jogo, é a reputação do próprio Deus que está em jogo. Davi, quando vai se dispor a enfrentar o Golias, ele está pensando o seguinte: essa é a oportunidade de Deus se mostrar, essa é a oportunidade não só de Israel vencer os filisteus, ou de que eu possa ser alguém ou fazer alguma coisa, essa é uma oportunidade para que Deus possa se revelar. Você já parou para enxergar? Nós já paramos para enxergar nossos problemas, nossos dilemas, com essa ótica? Experimenta enxergar por essa ótica, a pedra da prioridade. Às vezes eu tendo a pensar que a prioridade sou eu disse isso em nossa igreja há poucos dias, orando, eu tive que refazer uma oração de alguns minutos, dia desses. Senhor, eu quero que isso aconteça, eu desejo, eu clamo, eu peço dessa forma, e aí quando eu estou lá no final, o Espírito Santo orou tudo errado, tiro eu, aí eu vou de novo. Senhor, se for da tua vontade, se for do teu propósito, se assim o Senhor quiser, se está no teu tempo, se o tempo determinado se uniu ao tempo do propósito, aí vai, aí as coisas se encaixam, porque eu quero, não é a pedra da prioridade. Deus está dizendo: eu uso essa situação para glorificar o meu nome na tua vida, eu uso essa doença para glorificar o meu nome através da cura, eu uso essa dívida para glorificar o meu nome através da tua vida, eu uso esse casamento falido para glorificar o meu nome através dele. Ele está dizendo: o pecado, até o nosso deslize, é uma oportunidade para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! A doença, a luta, e eu já passei, certamente vocês já passaram, muitos já enfrentaram, é a oportunidade que Deus dá para que o nome dele seja glorificado, a pedra da prioridade. Deus está dizendo: a prioridade é minha, a prioridade não é fazer o que tu quer, pastor Felipe, a prioridade não é fazer o que tu determina, não, a prioridade é cumprir o meu propósito, a prioridade é cumprir a minha vontade. E nessa guerra Davi tinha certeza, porque quando ele se dispõe a lutar, ele fala assim, e eu me lembro de uma pregação de mais de 20 anos do pastor Silas Malafaia, que o Guilherme, meu irmão, vai se lembrar, a gente assistia junto quando era criança. O pastor Silas dizia assim: quem é este incircunciso que se levanta contra o exército do povo de Deus? Davi está vendo a prioridade. Quando ele enxerga incircunciso, ele está percebendo que o gigante não tem comunhão com Deus. Ele está percebendo que aquele gigante, ele não tem a marca da circuncisão. A circuncisão era uma mera cirurgia de fimose, que ainda nos dias atuais às vezes se faz na criança. Eles tinham isso como ritual, os judeus tinham, e todo aquele que não pertencia à nação de Israel não passava pela circuncisão. E aí Davi vai no detalhe, olhando a prioridade de Deus: quem é esse incircunciso? Ele está dizendo: não tem compromisso com Deus, e se levanta contra o povo de Deus, vai cair. Não tem compromisso com Deus, e se levanta contra o povo de Deus, vai prevalecer o propósito de Deus, a pedra da prioridade. Davi, nos versículos 48 e 49 do mesmo capítulo 17 de 1 Samuel,
A palavra vai dizer, e eu vou caminhando já para o final, a palavra vai dizer assim, ó: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Quarta pedra é a pedra da paixão. Davi entrou naquela batalha com paixão. A Bíblia vai dizer que quando o filisteu começa a vir na direção dele, ele correu na direção do filisteu. Ele não fugiu. Ele correu na direção do filisteu. Às vezes a gente olha tanto para o problema, às vezes a gente fala tanto do problema, às vezes a gente repete tanto o problema, fala para um, fala para outro, todo mundo fica sabendo da nossa vida, da nossa intimidade, repete de novo o problema. Deus está dizendo nessa noite que é para falar menos do problema e correr na direção desse gigante com paixão. Ele foi com foco: eu vou te derrubar. Ele foi com foco: eu vou te vencer hoje, problema. Eu vou te vencer hoje, limitação. Eu vou te vencer hoje, você que se levanta contra mim, demônio. Eu vou te vencer. Ele olha com foco e com paixão. E aí eu percebo o quanto nós precisamos. E se você for observar todo homem de sucesso e mulher de sucesso, não é só crente, não é só pastor, é qualquer pessoa que eu me refiro. Qualquer pessoa de sucesso nesse mundo tem foco naquilo que faz. Não começa uma coisa, desiste, vai fazer outra. Não começa uma coisa, desiste, vai fazer outra. Não começa uma coisa, desiste, vai fazer outra. Desiste, começa, desiste. Não! Persiste. Vai na direção do problema. Não é porque é um gigante, não é porque é mais forte do que ele. Irmão, e essa atitude de Davi tem um detalhe. Ela foi tão inesperada pelo gigante que ele meio que ficou anestesiado. Ele vai com tanta paixão diante do seu problema que ele consegue anestesiar o seu problema. E quando ele vai atacar aquele gigante, o gigante meio que não tem defesa, não esboça defesa, ele roda a funda, joga a pedra acerta, e o gigante parece que não esboça, não sabe o que vai fazer, foi tudo muito rápido. Mas a verdade é que Davi vai para aquela batalha com foco. Deus está dizendo: entra nas tuas batalhas com foco, persevera nas tuas batalhas com foco. Às vezes a gente, quem nunca, né, pagou um curso, desistiu no meio, começou uma faculdade, desistiu. Eu sei que é difícil. Eu estou cursando também ano que vem, em nome de Jesus eu me formo, em nome de Jesus. Mas tem momentos que é difícil mesmo, tem momentos que a gente pensa em parar, tem momentos que a gente quer perder o foco e a direção. Dia desses, minha pequenininha mesmo estava, ela está com 2 anos hoje. Um dia assim, eu tentando estudar, tentando assistir aula, tentando fazer o trabalho, a criança chorando, a casa daquele jeito, igual de vocês, né, porque é pastor não. Eu falei: já sei o que eu vou fazer, já sei, eu tenho a solução. Liguei o computador, entrei na secretaria virtual, trancar matrícula. Na hora que eu aperto trancar matrícula, a internet cai. Eu fico apertando, a internet cai, eu não consigo trancar aquela matrícula. Dias depois Deus fala no meu coração: eu quero que tu tenha foco. Aleluia. Antes de tomar decisão, pega a pedra da oração e fala com Ele.
antes de escolher rumos da tua vida, antes de desistir das coisas, pega a pedra da oração e fala com Ele. Eu tenho certeza que o que Ele vai dizer para você é: segura e vai com paixão. A última pedra encaixa com a quarta, e a gente termina. Ele pega a pedra da persistência. Ele foi enfrentar supostamente um gigante, mas ele pegou 5 pedras. Mas na verdade, se a gente ler, eu nem vou ler, a hora já está um pouco avançada, mas lá em 2 Samuel 21 vai dizer que além de Golias, existiam 4 outros gigantes filisteus, verdadeiros hipopótamos, gigantes mesmo. Depois ele teve que matar, verdade. O pastor está lembrando que depois ele matou os outros 4, é verdade. Mas aqui, que ele ainda estava pato novo mergulha raso, vai com calma. Aqui ele garantiu 5 pedras e pensou assim: eu vou matar o primeiro, se vier os 4 amigos, eu mato os outros 4 agora. É a pedra da perseverança. Às vezes, deixa eu te dizer, você que está começando agora, às vezes uma oração não vai resolver, às vezes um jejumzinho que a gente faz não resolve o problema, às vezes um culto só não dá a solução. Enche o teu bolso de pedra nessa noite. É a pedra da persistência. Se vem um gigante eu derrubo, se vem 2 eu derrubo, se vem 3 eu derrubo, se vem 4 eu derrubo, se vem 5 eu derrubo. Deus está dizendo: persevera. Às vezes não vai ser na primeira vez, não vai ser na primeira campanha, no primeiro retiro. Deus vai fazendo a obra aos poucos, mas Ele está dizendo: é importante, é fundamental perseverar, persistir. E aí eu conecto com a paixão, com o foco. Temos que ter foco, e unir com esse foco a gente tem que ter perseverança. Davi foi pronto para não desistir, pastor. Eu quero declarar aqui nessa noite, aqui tem um povo que Deus está enchendo a vida e o coração para não desistir. Aqui tem um povo que Deus está enchendo a vida, o coração, enchendo de unção, para que possa perseverar. Todo derrotado, escuta essa: todo derrotado não é derrotado porque perdeu, é derrotado porque desistiu de lutar. Deus está dizendo nessa noite: é tempo de continuar lutando, é tempo de prosseguir, é tempo de persistir. Passado, oração, prioridade, paixão e persistência. Quero te declarar nesta noite, quando levantar um gigante, encha o teu bolso de pedras para que você possa lutar contra eles. E Deus aqui está dizendo: eu te dou vitória, eu honro a sua fé, eu te dou resposta, eu faço milagre, eu mexo onde tu não pode mexer, eu toco onde tu não pode tocar, eu faço o que tu não pode fazer. Você acha que, irmãos, vamos pensar antes de eu terminar, vamos pensar humanamente falando, qual era a chance de Davi? Nenhuma. Vamos falar sério? Não tinha nenhuma chance. Mas a partir do momento que ele põe Deus na frente da batalha, ele tem todas as chances. Talvez você entrou aqui por essas portas hoje pensando assim: eu não dou certo, as coisas não dão certo, tudo que eu planejo dá errado, minha família vai de mal a pior, eu só tenho frustração. Deus está dizendo nessa noite: fontes abertas hoje sobre a tua vida, caminhos abertos sobre a tua vida, palavra liberada sobre a tua vida.
encha teu bolso de pedras e vai contra esse gigante na força do Senhor. Não vai na força do teu braço, vai na força do Senhor. Pegue a pedra e vença o gigante. Aleluia, que o Senhor possa te abençoar nessa noite, que Ele possa falar melhor ao seu coração em nome de Jesus. Muito agradecido por essa oportunidade. Glória a Deus, pastor.